Bom dia, pessoal. Começar agradecendo, né, Marão, o professor Jacobs, pelo convite, a Renata, como anfitriã aqui. Dizer que é um prazer, né, muito grande estar aqui com vocês, mais um ano. Deixa eu ver aqui meu slide se está... Conseguiu colocar já a minha apresentação? Aqui, como é que... Ah, já viu. Tá, legal. Então, assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Bom, primeiro que o ano passado, acho que nas últimas reuniões, eu procurei sempre trazer casos de uso, né? Esse ano, eu até conversei rapidamente com o professor, tentei mudar um pouco para trazer alguma coisa, um assunto um pouco mais estratégico, né, do ponto de vista das ICTs, de como é que a gente pode participar ativamente dessa revolução do IoT. Né? Acho que é um desafio grande. Né? A gente viu agora há pouco aqui mencionar 50 bilhões de dispositivos conectados. Né? E, então, de uma certa maneira, a gente tem um modelo tradicional de CT trabalhar, que vai lá, faz um projeto, desenvolve, etc. e tal. Isso acho que é uma coisa que ajuda muito na fronteira do conhecimento. Mas existe um desafio muito grande de você espalhar isso, ainda mais no Brasil, né? Um país com uma dimensão tão grande, uma população tão grande, casos de uso tão grandes e que, poxa, de certa forma, por si só já é um outro desafio, além do desafio tecnológico. Né? Então, acho que a ideia aqui é uma pequena reflexão, aliás, um tema árduo para mim, né, porque eu muito mais afeito do lado técnico, falar um pouco da parte de estratégia, e principalmente depois de um break, né, que a turma dá uma descontraída falando uma coisa desse nível. Mas a ideia, senhores, é o seguinte, a gente lá no Eldorado, que foi criado, né, pela lei de TICs, hoje em dia, lei de informática, a gente foi incentivado, né, e cresceu nesse âmbito, a gente está sempre se perguntando why we are here, né? Por que nós estamos aqui? Qual que é o papel? O que a gente se estrutura? É muito difícil a gente achar, inclusive nas estatísticas oficiais, né? Acho que recentemente a BIPT fez um trabalho aí com a McKinsey de identificar o impacto que os institutos têm, né? Então, de certa forma, acho que isso é um tema importante, porque um país como o Brasil, ainda mais, tem que usar muito bem os recursos disponíveis e os fomentos disponíveis. Bem, andando um pouquinho nessa direção, eu posso dizer que eu trouxe aqui a referência desse livro aqui, de Innovation Brasil, um trabalho feito pelo MIT, um projeto, acho que do Senai, se não me engano, né? Ele teve acho que um papel bem interessante de traçar uma radiografia, né, do que é o nosso sistema de inovação e, mais ou menos, fazer uma coisa interessante que eu achei na época, que ele mapeou a gente, o jeito que a gente é, e mais ou menos no mundo, de como é que as coisas funcionam do ponto de vista de inovação e R&D no mundo, né? E ali, através desse estudo, a gente descobriu que, na Europa, por exemplo, tem uma associação, que é das organizações de pesquisa e desenvolvimento, né? E, mais do que isso, que lá, um instituto como o Eldorado, que tem essa pegada, principalmente, de fazer pesquisa, mas tem essa preocupação de levar isso aí na ponta, no mercado, ele tem o nome, RTO. Né? Então, ali começou uma coisa interessante, porque você vê, nas estatísticas, a organização tem 350 RTOs, o Eldorado, por exemplo, acabou de se associar, é um em 350, em 32 países eles aceitam instituições fora da Europa, né, até para poder aumentar o benchmark que eles fazem, né, do ponto de vista global. E olha só, tem 150 mil pesquisadores, engenheiros e técnicos, e atenderam o que chamou a atenção, 100 mil companhias por ano. Né? Então, aí nasceu então, o pensamento de falar, pô, quem que está lá dentro? Está a Fraunhofer, Cialet, MEC, todos os grandes institutos estão dentro dessa organização. Né? E eles ajudam a compor. Como é que, com 150 mil pesquisadores, eles, de alguma forma, impactaram 100 mil empresas, no ano, não é acumulado. Então, é aí que nasceu, então, uma curiosidade, que é no sentido de olhar e ver como é que países que estão mais à frente, talvez até porque que chegaram lá, porque tem um histórico e otimizaram todas as coisas que são importantes. Então, acho que a visão que a gente tem lá dentro do Eldorado, e que eu tenho me dedicado, é olhar muito como é que a gente pode potencializar isso, para ofertar isso e a gente espalhar nosso impacto na sociedade de uma forma mais eficiente, e isso talvez seja uma referência para os ICTs e todos que operam mais ou menos dentro desse segmento. Então, olhando um pouquinho, tem
um estudo que eu recomendo, vai estar aqui a apresentação recente deles, foi lançado num evento que eu tive lá agora em maio. Eles trazem mais ou menos o que são os requisitos, e o que eles dão um foco muito grande é o que eles chamam de infraestrutura de tecnologia, que todo RTO ele tem um foco muito grande em fazer o building up dessa infraestrutura de tecnologia. Mas ele tem algumas regras de utilização dessa infraestrutura de tecnologia, né? Aqui são coisas que, de uma certa forma, caracterizam, né, o uso dessa infraestrutura e o porquê que existe e porquê que está num RTO, né? Ela usa para mitigar risco tecnológico. Por quê? Porque o RTO ele pode receber public funding para estruturar isso aí. Tem um modelo transparente de acesso, ou seja, não é um negócio que está ali num lugar e só um cara pode usar. Tem uma regra de utilização para isso, né? E também, principalmente, nós estamos falando de IoT, né? Ela está meio na intersecção de vários casos de uso de vários segmentos. Então, isso é uma ideia que é recorrente. E, de uma certa forma, inserida no ecossistema, de tal forma, seguindo aqui, potencializando algumas coisas. A primeira coisa que eles têm é uma distinção que nós não temos aqui, que a infraestrutura de pesquisa e tecnológica, respectivamente, cada uma tem suas especificidades. Lá não é tratado um Living Lab da mesma forma que um centro de pesquisa trata um laboratório novo. Então, tem metodologia para se avaliar o impacto de uma forma diferenciada. Talvez a gente aqui no Brasil tenha que começar a pensar nisso, né? Os critérios para você avaliar um investimento é diferente quando está numa instituição de pesquisa pura ou quando está numa instituição tecnológica, que ela tem uma missão de go-to-market. Então, é a primeira coisa. Conclusão que também as duas, obviamente, desempenham um papel e elas têm que ser consideradas como parte do ecossistema completo e não em oposição ou desconectadas. Então, existe muita conectividade entre a infraestrutura de pesquisa e a de tecnológica. Então, acho que eu recomendo, quem quiser se aprofundar no tema, tem muita documentação gerada pela Airto, mas, basicamente, esse aqui é interessante porque ele começa a quantificar e avaliar o impacto e dá algumas dicas, né, do que é valorizado do ponto de vista europeu e da organização, porque eles participam, na realidade, de forma ativa na estruturação da política europeia para incentivar isso. Então, pensando nisso, a gente olhando um pouquinho para o nosso lado, que a gente tem lei de informática, que tem todo um ecossistema que tem sido criado ao longo dos tempos, né, e particularmente a IoT, que é o desafio grande que a gente tem pela frente para garantir que desses 50 bilhões de dispositivos, dos quais talvez 5% esteja aqui no Brasil, 250 milhões, que a gente tem o nosso ecossistema, de uma certa forma, participando de forma ativa disso. Como é que a gente pode fazer? Então, talvez, aqui uma reflexão geral, a gente tem que se estruturar com base nessas tecnologias, nessas infraestruturas tecnológicas, abrir elas do ponto de vista multidisciplinar, principalmente, porque quando eu quero atingir o agro, você pode dizer, olha, a gente tem exemplos aqui que todo mundo sentiu na pele, né? Você tem que conversar a linguagem do agro, a linguagem da área de saúde, etc. e tal. Então, é importante fazer isso de uma forma eficiente, mas mais importante que eu acredito, que a gente está se estruturando lá, é que a gente tem que ter um olhar daquilo que se propõe a fazer, olhando aqueles requisitos que estão ali apresentados. Isso é uma coisa muito difícil, fazer essa extrapolação. Sair, por exemplo, de quem está no sistema na área de consumo, celulares, computadores, e passar a andar nesses outros segmentos. Exige um desafio grande de fazer o catch-up do gap tecnológico. A proposta, então, é que a gente tem que começar a estruturar, e mostrar na sequência um pouquinho do que a gente está procurando fazer lá no Eldorado, além do laboratório tradicional, criar algum nível de conexão no qual você possa trazer, de forma muito bem estruturada, a extrapolação do que é um laboratório de uma tecnologia, por exemplo, um 5G da vida, para o que é um ambiente relevante para a aplicação que você quer fazer, de forma a realmente impactar a pesquisa industrial e facilitar o desenvolvimento do produto chegar rapidamente, de uma forma eficiente no mercado. E o que a gente imagina, então,
é usar, talvez, no nosso caso, a gente já tinha uma infraestrutura tecnológica bem atualizada, é fazer essa estruturação, levando de laboratório tradicional a um test bed. O que é o test bed? É quando você bota condições de contorno para o uso daquela tecnologia. A gente já fazia isso. Quando você quer certificar um produto na Anatel, tem lá a norma. Então, você tem que fazer um procedimento, que ele é auditado, etc. e tal. Mas isso não é suficiente, porque nem sempre apenas a norma atende aquilo que você precisa para levar uma tecnologia. Criar, então, os Living Labs, por exemplo, que seria um passo à frente, que é quando você está com uma tecnologia nova entrante, ainda não tem standard definido, você precisa criar um modelo para depois ter uma influência no que seria um padrão e um standard para depois evoluir. Então, essa é a demanda e o trabalho que a gente está procurando fazer no sentido de ampliar a inserção nossa, o impacto nosso no ecossistema local. E, por último, uma particularidade, que eu não tem como não falar nada de microeletrônica, porque eu dei uma dedicação grande, a gente está trabalhando muito em alguma coisa relacionada com linhas pilotos, né? Vou falar um pouquinho depois, mais à frente, rapidamente. Então, entrando um pouco no caso do Eldorado, são quase 40 laboratórios, muito focados, é óbvio, na área de conectividade, mas também dentro das suas coisas que são correlatas, como SAR, salt spray, a parte mecânica, parte de fotometria, análise de falha, laboratórios de conformidade e interoperabilidade. A gente foi pioneiro no 5G, FR1, recentemente habilitamos um laboratório em frequência em ondas milimétricas, FR2. Nós estamos para lançar agora um laboratório de Open Run, de interoperabilidade e conformidade. Então, existe todo um espectro, né, de expertise, mas como estava lá naquele slide anterior da Airto e de RTO, não é só isso. Você tem que ter o expertise das pessoas e estruturar uma forma de você ofertar isso para o mercado de uma forma talvez diferente de um projeto de começo ao fim, né? Eu acho que esse é o modelo que a gente teria, porque senão, se fosse atender 100 mil empresas, eu precisaria talvez 1 milhão de pessoas fazendo projeto P&D, e que não é exequível, talvez, para estruturas de ECT. Então, o que a gente procurou fazer, numa primeira rodada, é aquela infraestrutura que estava voltada só para sistemas de telecom e TIC, ou seja, eu estava ali preocupado em atender requisito de Anatel, a gente está extrapolando para os vários segmentos. Vocês me desculpem, ficou muito fraquinho aqui, né, mas a ideia é ele extrapolar para os outros segmentos todos, de tal forma que, além de olhar o aspecto regulatório, que, por exemplo, o Anatel está pedindo para um equipamento médico, a gente vai olhar lá no caso de uso. Então, nós tivemos caso de dispositivo médico, de UTI, indo para o Instituto do Coração, no qual a gente via que a intensidade de campo, lá dentro da sala cirúrgica do Instituto do Coração, era muito maior do que o standard que estava previsto. Se você fizesse um dispositivo que simplesmente atendesse à norma, chegava lá e ia ter problema, como teve, porque foi um caso real. Nós desenvolvemos um produto, levamos lá para fazer um ensaio clínico e teve interferência eletromagnética e deu problema. Então, a ideia nossa é cruzar a fronteira do que era apenas a parte relacionada com standard, para casos de uso, necessidade. Se vai para o agro, vai ter que ter uma eletrônica embarcada, que vai ter que suportar o ambiente do agro. Se vai para a área de saúde, tem os seus requisitos. Se vai para a área industrial, chão de fábrica, tem outro. E aprender como é que você desenvolve de uma forma eficiente os produtos, incorporando essas novas tecnologias para trazer competitividade e ser mais assertivo no final das contas. Esse é o desafio. A forma, então, é evoluir daquele lab tradicional, que fica ali no canto sozinho fazendo dele, integrar com expertise, expandir para test beds e, no futuro, Living Labs, que seria você fazer o exercício da nova tecnologia. A gente tem aqui na região o RITS, encabeçado pela Unicamp, pela PUC, que a ideia é transformar essa região toda como se fosse um Living Lab. A ideia é que nós estamos olhando e vendo como é que a gente pode estruturar, né, algumas coisas nesse sentido. Tá? Então, essa é mais ou menos o que a gente tem procurado fazer como forma de expandir. Um pouquinho da área de microeletrônica, como não podia te falar, a gente tem em parceria com a Smart um laboratório de packaging avançado, heterogêneo, né, no qual tem uma atuação muito forte, um investimento muito grande feito sobre o auspício do Padis aí pela Smart, mas nós estamos ampliando. Nós estamos trazendo a parte fotônica,
estamos trazendo a parte de MEMS, liberando produtos com MEMS, e alguns outros segmentos complementares. E a gente está procurando, talvez, fomentar, até por conta que a gente teve uma experiência 10, 12 anos atrás, o Henrique Miguel se lembra bem, a gente desenvolveu um SiP, que era 4 dies, 30 componentes passivos, e um substrato de 15 por 15 milímetros, com 8 layers, mas que a grande dificuldade que a gente teve foi porque era uma coisa introdutória, a gente não conseguia encontrar fabricante fora do Brasil, porque no Brasil não tinha condição de fazer, que pudesse atender de forma competitiva essa escala inicial que a gente está prevendo para esse tipo de aplicação. Ficava muito caro. Isso aí é mais barato fazer uma placa do que tentar introduzir isso aí. Faltava, talvez, um ambiente apropriado como esse para a gente estruturar e apostar em algumas tecnologias, também no IoT, inclusive a nível de packaging avançado, de microeletrônico. Tem espaço, né? Certamente. Essa diversidade de aplicação vai exigir sistemas eficientes, né, competitivos, e a competitividade você acaba entrando quando você consegue desenvolver uma solução como um packaging avançado, tirando proveito que isso está popularizando, está ficando mais fácil fazer isso. Então, isso significa que vai ficando mais barato. Então, só para finalizar, para trazer alguns números, resultados do ano passado, aqui que eu começo a falar do impacto da proporção das coisas, né? Então, projetos de IoT, de hardware, rodados no ano passado, no Eldorado, 30. Poxa, mas no global, nessa estratégia global, que ali eu teria uns 25 clientes, 30 clientes, a gente atendeu com a infraestrutura tecnológica 400 clientes no período. E por ali passaram 2.200 produtos, em 8 segmentos atendidos, né? Então, fica aqui a reflexão, e talvez aí um desafio, né, de como é que a gente pode utilizar melhor essa infraestrutura, porque todo o objetivo lá da Europa, quando ele se organiza, é otimizar o investimento, é não replicar certas coisas, é complementar, ver o que está faltando e fazer isso num sistema otimizado. Por quê? Porque talvez seja a única maneira da gente chegar a ter um impacto parecido com o que eles têm quando você mede pesquisador versus empresas atendidas. Mesmo que seja uma coisa simples, mas que para a empresa é extremamente importante, porque é o diferencial, talvez, de levar um produto competitivo para o mercado, é um diferencial dele não ter, por exemplo, um retorno de campo que vai matar a empresa. Lança um produto, começa a vender, passa 6 meses, começa a falhar no campo, lá vai para o beleléu, o lucro do cara, o cara quebra, né? Isso é muito comum, né? E isso é muito bem utilizado na Europa. E esse ecossistema de infraestrutura tecnológica está a serviço das empresas. Desafio nosso aqui, como otimiza de um lado, e como é que os instrumentos tradicionais que incentivam o P&D podem funcionar num ambiente mais de open innovation, no qual o Instituto vai fazer uma partezinha pequena só. Porque hoje a gente não tem, né? Quando você submete um projeto, se você fizer só uma partinha, é glosado, né? Você não pode usar esse modelo. Então, nós temos que, talvez, aprofundar, e está aberto um canal lá com o ERTO, com as instituições, acho que o governo brasileiro tem, é uma sugestão que eu faço, aproveitando aqui a presença aqui do Henrique Miguel, do Guilherme, já temos conversado a respeito disso. Existe uma fórmula, eles já tenham, talvez, andado de uma forma eficiente, que talvez a gente possa aproveitar algumas dessas ideias e trazer, e aproveitar esse rico ecossistema que a gente tem de CTs, que a gente aprendeu que lá fora são chamados de RTOs, para alavancar o nosso ecossistema e a nossa economia de uma forma mais competitiva. Então é isso, senhores. Obrigado. É só isso.